Graça e paz, meus irmãos, professores. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês neste novo podcast, lição 3, quem escreveu a Bíblia. E hoje aqui nós temos a honra de estar com o nosso professor da sala dos adolescentes, né, o Aurino Júnior, que também está comigo aqui na direção da Escola Bíblica Dominical. Aurino, tudo bem, meu irmão? Graça e paz. Tudo bem, graça e paz. A gente hoje vai fazer uma análise bem rápida aí da lição, para que não fique também muito extenso e que a gente possa passar o conteúdo aí rapidamente. Muito bom. Quem escreveu a Bíblia, lição 3, que tem como aí um versículo chave, né? O versículo está em 2 Pedro 1:21, e é nesse contexto que é atribuído ao apóstolo Pedro. Ele fala: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bem, meus irmãos, nesse contexto, Pedro aqui está enfatizando a importância e a autenticidade das Escrituras, defendendo que elas não são meras invenções humanas, mas sim mensagem de Deus transmitida através das pessoas escolhidas por ele e que foram movidas pelo Espírito Santo para falar e escrever. Esse conceito é fundamental para a doutrina da inspiração bíblica, que sustenta que a Bíblia é a palavra de Deus e que os autores bíblicos escreveram por orientação direta do Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos, nesta lição pequena, né, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante. E aí, Aurino, eu queria já passar a bola para você, para que você pudesse trazer de forma breve aí, como é o propósito desse podcast, o que é que você deseja aí compartilhar de orientação para os professores já de forma inicial. Bem, meus irmãos, iniciando aqui o texto básico, né, a gente tem aqui o Salmo 119, aquele salmo bem extenso, né, que é bastante conhecido, e ele trata, esses primeiros versículos, ele trata sobre a importância da palavra de Deus na vida do salmista. E aí é o que nós devemos viver também essa vida, né? É onde tem aquele famoso versículo, o versículo 11, que ele diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, essa é a importância das escrituras na vida do cristão, né? E no versículo-chave, como o Micael falou, 2 Pedro 1:21, ele é bem enfático quando ele diz, né, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, quando ele fala que homens santos falaram da parte de Deus, ele está falando que o próprio Deus falou através deles, movido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele teve esse papel de transmitir essas palavras de Deus ao coração daquele homem que escreveu a palavra de Deus, né? E é o mesmo Espírito responsável por iluminar a mente do homem para que ele possa compreender aquilo que o autor quis passar. Muito bom, Aurélio. Então, aí ele já parte agora para a parte da introdução, né? Se vocês perceberem, o autor aqui, ele nos exorta a fazer um overview, né? Lembrar os alunos do que nós vimos na lição passada, que foi a lição 2, como Deus se faz conhecer, e nós tivemos a oportunidade de compartilhar com os nossos alunos a forma indireta e direta como Deus se faz conhecer. E aí, nesse contexto da introdução, né, Aurélio, ele já está dizendo o seguinte: um cristão verdadeiro, ele não pode questionar, né? Ele não tem que ter essa dificuldade de aceitar a inspiração divina. Um verdadeiro cristão entende que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é verdadeiramente inspirada por Deus. Exatamente. Esse questionamento que essas ideologias têm a respeito das escrituras sagradas, desde o iluminismo, e depois desencadeou na teologia liberal em si, que é o uso simplesmente da razão, né, e da ciência para comprovar aquilo que há na escritura.
Então, é isso que essas ideologias fizeram, né? Esse modo de pensar, né? O iluminismo, a teologia liberal, e eles questionavam as escrituras, né? Essa visão crítica, que era sempre negativa, né? Eles afirmavam que a Bíblia possuía erros e contradições, porque eles queriam explicar tudo isso através da razão, né? E trataram também os milagres como mitos, né? Então, isso acabou acarretando no esfriamento, né, por parte da igreja cristã, e é onde diz assim, nessa frase que há aí na introdução, né? Como você falou, nenhum cristão verdadeiro tem dificuldade em aceitar a sua divina inspiração, até porque é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão, né? O cristão, ele vai ter certeza que aquilo que ele está lendo é a palavra de Deus por conta dessa ação do Espírito Santo na nossa vida. Eis aí a introdução para a gente já iniciar essa jornada com os nossos alunos. Aurino, comentários sobre o tópico 1? Esse tópico 1, essas divisões aí são bem práticas, né? Como foi falado, toda a escritura é inspirada por Deus. E quando ele fala que homens falaram da parte de Deus, e aí a gente tem um versículo de 2 Pedro 1, de 19 a 21, ele não abre margem para nenhum mérito humano, né? Nenhuma profecia da escritura. Ela foi dada por vontade humana. Então, o homem, por si só, não teria capacidade alguma de produzir algo com tanta perfeição, né? E nem tampouco transmitir o poder que a escritura tem e de quem lê, de quem o Espírito Santo toca no coração para a iluminação desse entendimento. Aí você vê que homens santos falaram da parte de Deus, né? Homens que foram separados por Deus, que foram escolhidos por Deus para trazer essa mensagem. E depois ele diz, né, que o Espírito de Deus conduziu os escritores ao que Deus queria que escrevesse. É basicamente isso, né? A espada do Espírito, a palavra, ela é comparada com a espada, ela é feita para ferir, né? Então ela fere tudo que é relacionado ao homem, né? Imoral, impuro, imperfeito. Exatamente. E bem no finalzinho do parágrafo ele diz, né? Somente o Criador de nossa alma estaria apto a penetrar a tal nível. E só Ele poderia mostrar-nos como fazer. Ou seja, só Deus, o Criador que conhece a nossa alma, seria capaz de tratar de assuntos relacionados a ela. Muito bom. Pois bem, feito esse tópico 1 de forma tranquila, nós vamos ter 2 domingos para abordar essa lição. Então, você agora passa para o tópico 2, né? O que Jesus afirma sobre essa evidência e traz a importância dos escritos do Antigo Testamento, e aqui ele menciona Jeremias, né, e outros que escreveram e evidenciaram, tanto no Antigo como também no Novo, que Jesus, após sua morte e ressurreição, deu a oportunidade de tudo o que precisava ser escrito, né, após a sua ressurreição. Então, vai ser um tópico muito interessante para a gente estar abordando com os nossos alunos. Aurino, algum comentário do tópico 2? Acrescentando alguns detalhes que, assim, quando ele diz o que Jesus afirma sobre a inspiração, é que Jesus sempre citava aquilo que havia sido escrito ao seu respeito. Como diz aí no versículo de João, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, a forma que ele diz no segundo parágrafo de autenticar o ministério de Jesus, a forma que ele usou para autenticar seu ministério era utilizando a palavra e aquilo que havia sido escrito a respeito dele, né? Então ele combateu os falsos ensinos, fortaleceu seus apóstolos, abençoou seus discípulos, e tudo isso através da palavra de Deus. Então o próprio Jesus, que é a palavra, né, ele dá essa inspiração aos discípulos pelo poder do Espírito Santo neles. É o mesmo que prometeu, né, como a palavra inspirada de Deus, é o mesmo que prometeu e cumpriu aos apóstolos a inspiração do Espírito de Deus
para que propagassem os seus ensinamentos. Eu fiz uma anotação aqui, que ele diz assim, Jeremias, Paulo e João afirmando que falavam aquilo que Deus havia ordenado, né? Esses tópicos aí que ele vem falando embaixo, ó. Ele cita Jeremias, ele cita Paulo, ele cita João, né? Ele diz assim, mas o Espírito que provém de Deus, falamos, né? Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então, a gente vê, né, que havia essa ordem de Deus, a Paulo, por exemplo, no livro de Apocalipse, de João, aliás, que ele diz, né, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ou seja, os apóstolos, eles sabiam que estavam escrevendo e que esses escritos seriam utilizados e que seriam também inspirados por Deus. Muito bom, Júnior. E com relação ao tópico 3, eu já deixo para você iniciar seus comentários aí sobre o nosso último tópico, que é o tópico 3. Seria interessante a gente já questionar, né, dos nossos alunos, antes de iniciar, qual dessas teorias eles acham que é a verdadeira, que é coerente, a que nós cristãos seguimos, né? A partir dessa simples palavra, né? Se ele já consegue, então você já pode questionar os alunos dessa forma. Algum comentário com relação ao tópico 3, Júnior? Essa aí, teoria do ditado, né, como ele diz aí, já é contestado pela própria Bíblia, né? E aí tem alguns versículos que atestam isso, né? Homens falaram movidos pelo Espírito. Tem aí a letra A, né? Para a confecção do Evangelho de Lucas e Atos, houve pesquisa histórica, né? Então, não foi apenas um ditado, o Espírito Santo não chegou para falar ao ouvido, para que escrevesse, né? E fala também sobre Mateus e Lucas, né, que pegaram alguns pontos aí, usaram o livro de Marcos para se basear e escreverem os evangelhos, né? Então, ele aponta, né, o estilo ou a falta de estilo literário aponta para a participação humana. E aí a teoria também da acomodação, né, e eles dizem que Deus acomodou-se às limitações dos autores, né? E aí são essas pessoas que falam que a Bíblia contém erros. Tem até aquela ilustração que eu falei da outra vez, né? Que assim como a luz ao passar pelo vitral adquire a cor do vidro, também na revelação bíblica encontramos as manchas de seus colaboradores. Ou seja, eles utilizaram essa frase para falar que a Bíblia ela continha os erros daqueles homens, né? E quando a verdadeira frase, quando ela foi dita, era que se tratava não das falhas dos homens, mas das características dos homens. Isso aí, e aí ele fala aí, nesse segundo parágrafo, que ele diz, o Áfide responde, um vitral é colorido porque foi projetado com esse propósito, para que suas luzes preencham a catedral, assim também pode ter Deus planejado que sua palavra chegasse a nós por meio das nuances humanas, ou seja, das nuances que ele fala, tonalidades, né? Ou seja, cada pessoa que tinha sua característica e Deus usou essas características para que a palavra de Deus fosse escrita e não é por isso que ela deixa de ser inerrante e infalível. E no tópico 3, a teoria da supervisão, né, que essa é a teoria que o conceito reformado defende, né, que Deus supervisionou e coordenou cada detalhe. Foi isso que a gente já vinha falando. E o autor da lição, ele diz, creio que não há incoerência nesta última posição, visto que nosso Deus é aquele, e aí ele cita o versículo de Efésios, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então essa é a visão mais adequada, que é mais aceita, a partir da visão reformada. Muito bom. É isso mesmo. Então, em resumo, professores do tópico 3, das 3 teorias que aqui a lição aborda, a teoria do ditado, das acomodações e da supervisão. Então, a que está coerente com a nossa crença é a teoria da supervisão. Então, não é ditado,
não é acomodação e, sim, é a supervisão que mostra que ela é inspirada inteiramente por Deus, tá certo, meus irmãos? Então, é uma lição que é riquíssima, né? Nós estamos trabalhando sobre essa ideia de entender mais sobre a Bíblia, e é importante a gente entender que ela é inspirada. E tudo isso que a gente está vendo é uma evidência. Então, meus irmãos, eu queria, Júnior, que você agora, caso queira fazer alguma das considerações finais, para que a gente pudesse encerrar esse podcast e, obviamente, deixar os nossos professores também à vontade para acrescentar, buscar outras informações, inclusive ter lá na nossa plataforma, no nosso site, né, os slides para essa lição, caso vocês queiram agregar mais informações a essa lição que é super rica. Júnior, contigo. Só um detalhe aí que eu ia falar, acabei esquecendo, que esses 2, 3 últimos parágrafos, que, assim, poderá ocorrer durante a aula que alguém diga, e essas falas que existem na Bíblia, que aparenta, né, ser uma contradição, e é que o autor da lição diz que a Bíblia ela não é um manual de ciências. Ou seja, se a gente lê, por exemplo, o Salmo 19, que o salmista vai dizer que o sol ele sai dos seus aposentos como um noivo e percorre, e nada foge ao seu calor. A gente sabe que realmente não é o sol que vai de um lado para o outro, né? A gente sabe que é a terra. Mas, como a palavra de Deus, ela quer trazer a mensagem da salvação. E é só esse movimento do sol, né? Que ele é chamado de movimento aparente, ou seja, é a observação daquela pessoa. Então, a Bíblia não quer provar nada sobre ciência, história ou qualquer outra coisa, como diz o autor da lição, mas essa é a percepção daquele que escreveu e é isso, né? E podemos concluir a lição, né? E essa conclusão aí é excelente, né? Eu já só ia ler mesmo. O homem é o escrivão, mas toda a iniciativa, a iluminação e a supervisão são daquele que o escolheu e o preparou para esse trabalho. Então, o que o aluno deve entender é que ele deve confiar nas Escrituras e que as Escrituras é a verdadeira palavra de Deus e Jesus é a palavra de Deus, é o Logos encarnado. E é isso que a Bíblia fala, né? Tudo que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse é sobre Jesus, é sobre a obra da salvação, aquilo que ele fez por nós. E é isso. Muito bom. Ok, meus irmãos, espero que vocês tenham aí, de alguma forma, né, agregado valor ao conteúdo que vocês vão ministrar no próximo domingo. E nós nos despedimos desse podcast e esperamos que você participe do próximo, se assim Deus nos permitir.